Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Se a glória do Senhor está aqui, aleluia, então vai haver milagre, vai haver cura, vai haver arrependimento, vai haver libertação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, aleluia, nós estamos orando pelo pregador agora, Jesus. Usa o teu servo nas tuas mãos. Abençoa, Pai, o necessitado que chegou nessa igreja, aquele que chegou enfermo, Pai, neste lugar. Cura, aleluia, aquele que chegou aqui doente, venha ser sarado, aleluia, aquele que chegou triste, oprimido, venha ser liberto, restaura. Toma o teu servo nas tuas mãos, abre o céu sobre esta igreja, sobre este lugar, usa os teus vasos, Pai, nesta noite, aleluia. Este lugar é teu, Espírito Santo, esta igreja é tua, este povo pertence a ti, aleluia. Vem buscar, Senhor, a tua face neste lugar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Presbítero irmão demais, está com a palavra. Aleluia! Deus tremendo, aleluia. As crianças até 8 anos, tá? Vão agora para a escolinha, tá? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, glória. Eu desejo nessa noite cumprimentar a todos os nossos amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Peço para os irmãos que estão maravilhados nessa noite Glória a Deus. de poder chegar até este lugar e ver uma igreja tão alegre, uma igreja tão feliz servindo ao Senhor nesse lugar. Aleluia. Confesso que eu me renovei aqui nesta noite quando eu cheguei neste lugar. Aleluia. Observando, irmãos, a Filho de maneira Deus. como os irmãos se cumprimentavam. Nós estamos com tanta falta disso, irmãos. Aleluia. Minha alma se alegra aqui nessa noite. Amém. Tá bacana. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nessa noite também estou alegre de poder convite do nosso irmão Gilmar, irmão Luciano, Glória a pastor Deus. Carlos, os irmãos nos deram aval aqui nesta noite para que nós pudéssemos estar junto com os irmãos aqui, irmãos, glorificando o nome do Senhor. E os irmãos nós já conhecemos há muito tempo, alguns anos. Nós temos uma comunhão muito boa com os irmãos. Aleluia. E já fazia bastante tempo que nós tínhamos comentado, né, Gilmar? Estamos aqui, mas aprove o Senhor Glória a preparar este domingo, irmãos, para nós estarmos juntos aqui. Amém, Jesus. Nós podemos passar alguns instantes na presença do Senhor. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Gilmar nos convidou para nós estarmos aqui, irmãos. Eu estava na minha casa ouvindo uma palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus me tocava naquele momento e eu não sabia o porquê. Eu estava sentindo algo muito forte da parte de Deus. Aleluia. De repente o telefone toca e o servo de Deus nos falou se domingo nós poderíamos estar aqui. E eu disse, pode contar comigo, nós vamos estar lá. Aleluia. E o Senhor, irmãos, foi trabalhando no meu coração e foi me revelando uma mensagem para pregar aqui esta noite. Glória. Que eu confesso para os irmãos que estou com a minha alma tremendo na presença do Senhor.
Rai de conda labassui canta achanda rabacai. Aleluia. Eu gostaria nesta noite de fazer uma leitura da palavra de Deus juntamente com os irmãos no capítulo de número 16 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Glorificado seja o bom nome do Senhor. Glória a Deus. E a minha alegria no Senhor poder conhecer o obreiro da casa do Senhor. Que Deus continue abençoando o irmão e sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Uma palavra muito conhecida dos irmãos, mas que eu tomo por base nesta noite para vos pregar a palavra do Senhor. Diz-nos a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Tome assento, por gentileza, Senhor. Peço um minuto da atenção dos irmãos. Continuamos neste espírito de adoração a Deus nesta noite, para que o Senhor tenha total e plena liberdade de fazer tudo aquilo que Ele já de antemão, aleluia, já planejou em fazer aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Quando olhamos, amados, este texto das Sagradas Escrituras, e antes de começar a pregar, eu gostaria de vos falar a respeito do tema que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração nesta noite para vos anunciar a palavra do Senhor. Eu quero vos falar nesta noite a respeito do tema 4 pilares que a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada. 4 pilares que a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para o texto que temos feito leitura nesta noite, nós podemos ver a vida de alguns personagens da Bíblia Sagrada, mais precisamente que a pessoa do apóstolo Pedro, que se encontra em ênfase neste texto bíblico. Quando nós observamos, irmãos, os versículos anteriores a este capítulo de número 16, os capítulos anteriores, nós podemos observar Jesus Cristo, primeiramente, ali fazendo um sepultamento, aleluia, do seu primo João Batista, que havia sido decapitado, que todos nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, nós sabemos o porquê deste acontecimento, deste fato. Mas a Bíblia diz que Jesus não parou por aí. Jesus pegou o barco, aleluia, e foi para outra banda, a fim de dar continuidade ao trabalho da obra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E dentro desta atmosfera de milagres, de cura, de libertação, dos versículos posteriores, nós podemos ver Jesus curando, Jesus salvando, Jesus libertando, Jesus transformando, Jesus
fazendo 2 multiplicações de pães e de peixes, porque Jesus, quando Ele faz a obra completa. Ele alimenta as multidões, mas Ele cura os enfermos, Ele transforma as vidas, Ele liberta os oprimidos, os cativos, aleluia, aqueles que estão nas garras de Satanás, aleluia, aprisionados. Jesus faz a obra completa. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor. E dentro deste contexto, desta atmosfera de cura, de milagre, de libertação, dentro, amados e queridos irmãos, aleluia, deste episódios que narramos aqui nesta noite, destes acontecimentos, aleluia, nesta cruzada evangelística do Senhor Jesus Cristo, inserido dentro deste contexto estava nada mais, nada menos do que esta pessoa chamada apóstolo Pedro, que estava regozijando a sua alma de ver o que o mestre estava fazendo, dos acontecimentos que estavam acontecendo naquele instante. Aonde ele passava, ele podia ver Jesus operando milagres, operando maravilhas, e agora ele maravilhado de tudo isso no Espírito, aleluia. Nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus Cristo interroga os seus discípulos, e nos diz a Bíblia que Jesus lhes faz uma pergunta, aleluia, dizendo: quem dizeis que é o Filho do Homem? Quem dizeis o homem ser o Filho do Homem? Já nos diz a Bíblia que os discípulos começaram então a afirmar o pensamento do coração, aleluia, daqueles que estavam seguindo o mestre, e começa a expor, aleluia, dizendo: uns dizem que o Senhor é João Batista, aleluia, que ressuscitou dos mortos, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. Mas Jesus Cristo olha para os seus discípulos e lhe interroga, lhes dizendo: e vós, quem pensais que eu sou? Nos diz a Bíblia que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito naquele momento, naquela hora, pelos acontecimentos, Pedro era uma pessoa bastante levada pelo momento, era uma pessoa momentânea, que conforme estava a situação, ele andava conforme a situação. Se a situação estava boa, ele andava na situação boa, mas se a situação estava difícil, ele abandonava o mestre, ele negava o mestre. Todos nós conhecemos muito bem a vida deste personagem das Sagradas Escrituras, mas quando nós olhamos aqui neste momento, Pedro, aleluia, agora em espírito, ele diz para Jesus: Jesus, aleluia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. E Jesus olha para Pedro naquele momento e lhe faz um elogio, diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue, aleluia, que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Mas eu tenho uma coisa ainda para te afirmar, Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, uma pequena fagulha de pedra, aleluia, mas sobre esta pedra, aleluia, que era Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para falar de 4 pilares, aleluia, que a igreja está edificada. É bem verdade que a igreja do Senhor, ela está edificada sobre a rocha, mas quando se levanta, aleluia, um grande edifício, precisa se levantar colunas para que, aleluia, sejam fortificadas as paredes, com o intuito de poder levantar aquele prédio, aquele grande edifício. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, aleluia, depois de Jesus Cristo ter falado para Pedro, aleluia, a respeito, aleluia, da pedra que a igreja seria edificada, eu observo agora, aleluia, no capítulo de número, aleluia, 2 de 1 Pedro, nos versículos de número 4, aleluia, 5 e 6, Pedro, aleluia, tendo esta revelação posterior do mestre, ele começa a ensinar a igreja, aleluia, contemporânea, a igreja da sua época, a igreja do seu tempo, dizendo que a igreja do Senhor é as pedras vivas, aleluia, que estão colocadas, postas para o levantamento deste grande edifício. Então, amados e queridos irmãos, a coluna, aleluia, que dá suporte, que dá sustentação a este grande edifício,
difícil é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero nesta noite vos pregar, amados, a respeito dos 4 pilares. Aleluia, que a igreja do Senhor está edificada. Aleluia, o primeiro pilar que a igreja está edificada, irmãos. E era esta a mensagem apostólica. A igreja, aleluia, ocupava o seu tempo em torno desta mensagem. Aleluia, um dos primeiros pilares. E eu vou por etapa, irmãos. Aleluia, eu poderia falar os 4 pilares, mas eu quero chamar a tua atenção nesta noite para que você preste atenção na palavra do Senhor. Então vamos nesta noite gradativamente. Aleluia, o primeiro pilar que a igreja do Senhor está edificada. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus Cristo salva. O primeiro pilar que a igreja do Senhor está edificada é sobre a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, o próprio Jesus, em uma das suas parábolas, ele afirma dizendo, e apontando para si mesmo, dizendo que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por o principal da esquina. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta pedra, diz Pedro, que ela é eleita e preciosa. Aleluia, pedra de tropeço para aqueles que não creram, mas para aqueles que creram nesta verdade, nesta palavra chamada Jesus Cristo, ela é eleita e preciosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. O primeiro pilar que a igreja do Senhor está edificada é sobre o pilar da salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia, e eu quero correr nesta noite, aleluia, porque Deus tem muitas coisas ainda para fazer aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia lá no Velho Testamento, quando logo após o homem e a mulher haver pecado contra Deus, todos nós sabemos dos acontecimentos. Logo após o pecado, sabemos das consequências, da gravidade que o pecado ocasionou na vida do ser humano. E quando nós observamos a vida daquele primeiro casal que estava lá no Jardim do Éden, mas o que eu sempre comento e quero comentar com vocês aqui nesta noite, que Deus, quando formou o homem lá no Jardim do Éden, Ele não formou o homem robô. Aleluia, Ele não colocou um botãozinho no homem e dizer, agora você, esse botão é o botão da adoração. Ele não colocou um botão no homem, agora esse botão é o botão da obediência. Ele não colocou um botão no homem, aleluia, e dizendo, agora você vai me adorar, agora você vai me obedecer. Não, mas Deus deu algo para o ser humano, amados, chamado livre-arbítrio. O ser humano tinha, aleluia, liberdade, se quisesse ou não quisesse adorar a Deus, porque Deus quer que a adoração seja algo espontâneo. Deus quer que a adoração venha do profundo da nossa alma. Deus, nesta noite, Ele deseja que cada um de nós, nesta noite que viemos aqui, dizemos para Ele quanto nós o amamos, e quanto nós, aleluia, desejamos adorar e servir a Ele. É isso que Deus quer, aleluia, mas você tem liberdade total, aleluia. Deus não te coloca contra a parede, Deus não te obriga a adorar a Ele nesta noite. É algo espontâneo, é algo que tem partido do teu coração nesta noite, é algo que tem partido profundo da tua alma nesta noite. E assim Deus criou e formou aquele primeiro casal. Mas aquele primeiro casal, aleluia, nos diz que veio a primeira aprovação sobre aquele casal da sua obediência ao Senhor. Aleluia. E nos diz a Bíblia, todos nós conhecemos as consequências da desobediência e da queda de Adão e Eva. Nós sabemos que houve consequências, aleluia, funestas. Nós sabemos que houve consequências que até os dias de hoje vem permeando sobre a face da terra por causa do pecado de Adão. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor. Toda a raça humana, toda a raça animal, toda a raça vegetal foi afetada pelo pecado. Quando Deus diz para o homem agora, do suor do teu rosto, aleluia, tu comerás o pão todos os dias da tua vida. Olha para a mulher, agora eu aumentarei as tuas dores de parto, e com dores de parto terás filho. Diz-nos a palavra que a serpente, aquele animal, aleluia, que cedeu ali, aleluia, para que o inimigo tomasse a sua boca, aleluia, e fizesse com que, aleluia, colocasse em contradição a palavra do Senhor naquele momento, aleluia, para Eva, para que a Eva comesse daquele fruto, aleluia, proibido. Nos diz a Bíblia que aquela serpente era um dos animais mais bonitos do jardim. Agora Deus, aleluia, faz com que a serpente coma, aleluia, do pó da terra.
que aquela serpente se arraste sobre os seus ventres todos os dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que na lavoura, na plantação, na agricultura agora, ia nascer espinhos e abrolhos. O homem ia ter que suar, aleluia, tinha que dar um suor danado agora para se autossustentar. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus chama Satanás agora. Aleluia, agora é contigo que eu quero ter uma conversa, um diálogo. E nos diz a Bíblia que quando Deus chama Satanás, ele faz uma das primeiras profecias bíblicas, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Aleluia, a Bíblia Sagrada, ela nos diz, aleluia, que da semente da mulher, aleluia, que o inimigo, aleluia, ele feriria o calcanhar, aleluia, ele feriria o calcanhar da semente da mulher, aleluia, mas ele pisaria na cabeça da serpente, esmagaria a serpente. Sabe quando foi que aconteceu isso, meus irmãos? Quando Jesus Cristo deu o trato lá e disse: Pai, está consumado. E ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele disse: todo o poder é me dado no céu. É por isso que a igreja do Senhor, irmãos, ela marcha rumo aos céus com o estandarte da salvação. Aleluia! Não tem causa perdida para esta igreja, porque esta igreja está balizada, alicerçada, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo, sobre o pilar, aleluia, da salvação. Glória a Deus! E agora, amados, Deus começa a trabalhar para que a sua palavra se cumpra na face da terra. Não diz a Bíblia que os anos foram passando. Deus foi levantando profetas. Levantou o profeta Isaías para dizer como seria o nascimento de Jesus. Uma virgem daria o sinal, daria a luz do filho. E ele seria chamado Emanuel, que traduzido queria dizer Deus conosco. Aqui é um mistério muito grande. O próprio Deus, irmãos, veio habitar entre nós. Através da pessoa de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E os anos foram passando. Isaías profetiza 700 anos antes deste acontecimento, deste fato vir a ser consumado. E agora os anos foram passando. Miqueias profetiza o nome da cidade que ele nasceu, uma cidade pequenina. Lá nasceria o Senhor Jesus Cristo. E Deus agora levanta, chama Abraão, e de Abraão nasce a nação israelita, e de uma tribo de Israel chamada tribo de Judá. Ali viria a genealogia de Cristo Jesus. Aleluia! E agora chegam os dias e os anos do cumprimento da profecia bíblica. Maria dá à luz aquele menino. E nos diz a Bíblia que uma certa ocasião, um homem chamado Simeão, que era sacerdote de Deus, aleluia, o Senhor revelou para ele que ele não morreria enquanto ele não visse, aleluia, a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E agora ele toma aquela criança sobre os braços e ele olha para os céus e diz: agora, Senhor, pode levar o teu servo em paz, porque o teu servo já viu a salvação que o Senhor tem. Aleluia! Oh, Espírito de Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus cresce, e aos 12 anos de idade já estava entre os doutores da lei, ensinando a palavra do Senhor, e todos ficavam admirados da forma da maneira e do conhecimento que Jesus aos 12 anos de idade possuía, sendo conhecedor de todos os 600 e poucos preceitos da lei mosaica. Jesus dava aula de teologia ali para aqueles doutores ali, e eles ficavam maravilhados.
maravilhados de ver a maneira com que Jesus se expressava, o conhecimento da lei de Deus. Mas agora os anos ainda foram se passando mais e mais anos. Jesus está com 30 anos de idade. E agora começa o ministério do Senhor Jesus Cristo. Apenas 3 anos de ministério terreno. A Bíblia diz que ele estava numa certa sinagoga. E de repente ele lê a respeito do que o profeta Isaías havia falado da sua missão. E ele lê Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. E ele começa a dizer o porquê que ele havia vindo. Aleluia. O porquê que o Deus Filho, que morava na glória, se despiu da sua eternidade, Aleluia. da sua imortalidade, para vir viver como mortal, para vir sofrer como eu e você sofremos, para vir pagar o preço da redenção da humanidade que estava perdida, destituída da presença do Senhor. É, Espírito de Deus. Agora chegam os momentos finais do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Jesus agora, irmãos, ele sabia. A Bíblia diz que ele foi para um lugar chamado Getsemane, a fim de orar, buscar a presença do Senhor, para passar aquela noite em oração. Durante aquela madrugada, aqueles algozes que procuravam o mestre para o condenar, ele sabia que ele tinha que se fortalecer como ser humano, como nós precisamos nos fortalecer na presença do Senhor, porque ele sabia que naquele momento ele ia se despir totalmente, meus irmãos, da sua eternidade, da sua glória. Ele ia se esvaziar por completo, ia ser como um homem qualquer, e acima de tudo ia ser abandonado pelo Deus Pai. E ele faz uma oração, diz-nos a Bíblia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava vendo, amados, com antecipação tudo que ele tinha que enfrentar na frente dele, pela minha e pela tua vida. Aleluia. Mas nos diz a Bíblia que ele desceu do monte e viu os discípulos adormecidos, e ele volta para o monte e faz uma segunda oração: Pai, mas se não for desse cálice de sofrimento que me espera, eu vou beber, Pai. Jesus estava dizendo: eu vou pagar o preço. Aleluia. Pela minha igreja. Glória a Deus. E eu creio que naquela ocasião Jesus estava vendo a sua igreja na face da terra, o adorando, glorificando o seu santo bendito sobre ele. Aleluia, Jesus. E agora Jesus paga o preço na cruz do Calvário. Morre na cruz do Calvário. É açoitado. Vai à cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário ele sente o abandono do Pai. O Pai lhe vira as costas. E numa das suas palavras lá na cruz do Calvário ele diz: Pai, por que me abandonaste? Ali na cruz do Calvário ele estava dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que haviam batido, haviam levado ele para aquele momento de sofrimento, ele estava perdoando naquele instante. A Bíblia diz que tinha 2 ladrões à sua direita e à sua esquerda, e um dos ladrões foi alcançado naquela ocasião pelo Senhor Jesus. E o Senhor disse para ele:
quando ele, em suas palavras, diz para o mestre: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor Jesus olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Era bacana. Oh, glória! Aleluia. Agora Jesus Cristo morre. Os discípulos estavam trancafiados, esqueceram da promessa que ele havia de ressuscitar no terceiro dia. Mas no terceiro dia as mulheres vão ao sepulcro, lá encontram a pedra removida em qual Jesus está sepultado naquele sepulcro. E aparecem dois anjos com a mensagem de que ele não estava mais ali, mas que havia ressuscitado. E as mulheres vão correndo aos discípulos anunciar este fato maravilhoso. E nos diz a Bíblia que quando elas chegaram ali e anunciaram, alguns creram e alguns duvidaram. Jesus se apresenta agora no meio deles e diz: paz seja convosco. Aleluia. E nos diz aquele momento que Jesus Cristo diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aleluia. Jesus Cristo toma das mãos e das garras de Satanás a chave do inferno e da morte. Graças a Deus. E institui a sua igreja na face da terra. É como se fosse quando ele disse para Pedro um projeto de Deus que foi consumado alguns dias depois, lá no dia de Pentecoste. Foi colocado esse projeto inicial da vontade de Deus. E esse projeto chamado igreja, por muitos e muitos anos, o inimigo tem tentado destruir a igreja do Senhor, mas ele não tem conseguido, porque esta igreja está alicerçada Aleluia. na rocha. Esta igreja está sobre o pilar da salvação. Primeiro pilar, pilar da salvação. O segundo pilar, que a igreja do Senhor está edificada, está lá em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, que é o pilar da cura. Jesus salva, mas Jesus também cura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus começa a dar, logo após a sua ressurreição, as últimas instruções para os seus discípulos, a Bíblia Sagrada nos diz que ele começa a dizer: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, pilar da salvação. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Meu nome. E dentro de todos esses sinais que Jesus falou, ele disse: imporariam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Aleluia. Glória a Deus. Esta mensagem era a mensagem da igreja primitiva, irmãos. Mensagem esta que está sendo esquecida dos nossos púlpitos. É verdade, Jesus. Está sendo pregado sobre prosperidade. Está sendo pregado sobre bênção, sobre vitória. Mas estão se esquecendo de pregar que Jesus ainda salva e que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus transforma. Xarabacanto, rabacana, rabagai.
Aleluias. E eu já quero entrar no terceiro pilar que a igreja está edificada. E nós vamos fazer uma conexão entre o pilar de número 2, Jesus cura, e o pilar de número 3, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando os 2 missionários suecos eles pisaram no Brasil, o Senhor deu a revelação para eles de qual seria a mensagem. Nesta noite o Senhor me trouxe aqui para vos dizer que nós temos que seguir os passos que aqueles primeiros missionários suecos, Vinavina e Daniel Berg, quando pisaram lá em Belém do Pará, o Senhor falou para eles pregar sobre esses 4 pilares. Aleluia. Jesus salva, Jesus cura. Terceiro pilar, Jesus batiza com o Espírito Santo. Quarto pilar, Jesus voltará. É esta mensagem daqueles, aleluia, missionários suecos quando pisaram no território nacional. Aleluia. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Graças a E Deus. muito em breve Jesus voltará. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, pós a ressurreição, Jesus chega, fica ainda com os discípulos cerca de 40 dias, dando as últimas instruções para os discípulos, preparando os discípulos para a sua partida. E ele começa a falar para os discípulos que eles tinham que voltar para juntamente com seu Pai no céu, porque a sua missão estava cumprida na face da terra. E a Bíblia nos diz que houve uma tristeza da parte dos discípulos, porque até então Jesus, quando eles mais precisavam, eles corriam até Jesus, eles sabiam aonde recorrer. E agora Jesus traz esta triste notícia de que ele haveria de retornar para o Pai. E Jesus agora começa a fazer algumas promessas para os discípulos. E ele começa a dizer: eu não vos deixarei órfãos. Aleluia. Primeira promessa. Mas eu enviarei, na língua grega diz paráclitos, que quer dizer outro da mesma natureza, outro consolador. Aleluia. Até então Jesus era o consolo daquele povo. Quando precisavam e sabiam onde recorrer. Glória a Jesus. Mas agora Jesus diz que vai voltar para o seu lugar também. Que a sua missão, a sua tarefa estava cumprida na face da terra. Mas ele diz: eu prometo para vocês que vocês não vão ficar sozinhos. Mas eu digo uma coisa para vocês. Aleluia. Fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Graças a Deus. Aleluia. E quando isso acontecer, vocês estarão aptos para testemunhar do meu nome, testemunhar da minha salvação, Aleluia. testemunhar, aleluia, que eu muito em breve, aleluia, estarei voltando para buscar aqueles que, aleluia, aguardarem ansiosamente a minha vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora chegam os dias que se aproximam os dias, e chega o dia que Jesus Cristo teria que voltar para junto do Pai.
A Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos e de repente Jesus começa a flutuar até os céus. Os discípulos, olhando para os céus, começaram a ficar admirados, tristonhos, e de repente aparecem dois anjos com uma notícia para eles e dizem: o que vocês estão olhando para o céu, varões galileus? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo oculto nos céus, da mesma maneira que vocês estão vendo Ele há de retornar. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está vivendo os últimos dias na face da terra, bem verdade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem capacitado a igreja do Senhor para ser fiel testemunha. Aleluia. Para dar continuidade ao trabalho iniciado por Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Os 40 dias se passam, Jesus é oculto aos céus. A Bíblia diz que 500 irmãos viram este acontecimento, este fato. E a Bíblia diz que eles foram para o aposento alto, a fim de orar, buscar a presença de Deus e a promessa do Espírito Santo. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. E cerca de 50 dias depois da Páscoa se comemorava uma festa tradicional judaica chamada Festa de Pentecostes. E nesta festa vinham judeus de todas as partes, de todas as partes do mundo conhecido de então, a fim de servir ao Senhor, de agradecer ao Senhor pelas colheitas, nesta festa de Pentecostes. E nos diz a Bíblia que Jesus ficou 40 dias, e aqueles 500 só precisavam estar firmes adorando ao Senhor apenas 10 dias. Se a festa da Páscoa de Pentecostes se comemorava 50 dias depois da Páscoa, Jesus ressuscita na Páscoa, fica 40 dias com os discípulos. Eles tinham apenas 10 dias para perseverar unânimes no templo, buscando a presença do Senhor e a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nos diz a Bíblia que somente 120, irmãos, os demais viraram as costas, abandonaram a promessa de Jesus. Quando 120 passaram 10 dias na festa do Pentecostes, estavam lá adorando a Deus, estavam glorificando o Senhor. Nos diz a Bíblia que de repente veio dos altos céus um vento, aleluia, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava orando, e viram línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre cada um, e cada um começava a falar em línguas, conforme o Espírito Santo, aleluia, concedia que falasse. E naquele momento, aleluia, aquele projeto, aleluia, que Jesus Cristo havia falado para Pedro, começa a dar início, aleluia, à igreja do Senhor, aquele grande edifício, do qual eu e você pertencemos, como pedras, do qual o Espírito Santo de Deus, como colunas de fogo, aleluia, está ao redor desta igreja, aleluia, levantando a igreja para testemunhar com poder e autoridade do reino de Deus na face da terra. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Agora esta igreja, ela testemunhava, e aonde os apóstolos passavam, milagres aconteciam. Quando nós observamos aquele Pedro, aleluia, medroso, agora não é mais aquele Pedro medroso, é um Pedro corajoso, é um Pedro audacioso, que logo após a festa de Pentecoste, naquele dia, todos chegaram apavorados, vendo com que aqueles homens profetizavam nas suas próprias línguas maternas e paternais, e
começavam então a ficar admirados e diziam: eles estão cheios de mosto, eles estão embriagados. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa então a pregar uma mensagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está lá em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele começa, ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, aleluia, ele começa a falar a respeito do que o profeta Joel havia profetizado a respeito do Espírito Santo. Ele disse: isso que vocês estão vendo, aleluia, o que foi profetizado, aleluia, pelo profeta Joel, que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, os vossos velhos sonhariam sonhos, aleluia, teriam visões. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nos diz a Bíblia que quando Pedro termina de pregar esta poderosa mensagem, a Bíblia Sagrada nos diz que quase 3 mil almas foram agregadas num só dia. Aleluia, aquele Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo agora, quando entra, nos diz a Bíblia, no templo para adorar ao Senhor, na hora nona, aleluia, nos diz a Bíblia, na hora da oração, eles estavam indo para o templo servir ao Senhor, e de repente um moço chega para Pedro e João e diz: eu quero uma esmola. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Xarabacanto na machanda. Há quem diga que os milagres ficaram somente para a era apostólica, mas isso é uma mentira do diabo, irmãos. Jesus ainda continua curando, Jesus ainda continua salvando, aleluia. Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo. Verdade, Senhor. Oh, glórias a Deus. Mas Jesus Cristo, para encerrarmos, muito breve, Ele prometeu de vir buscar o seu povo. E nas últimas instruções, lá no capítulo número 14, versículo de número 1 ao 6, Jesus começa a falar dos discípulos: não fiquem tristes, não se turbem os vossos corações. Credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor. Jesus Cristo está voltando, amada igreja. Te prepara para se encontrar com o Senhor. Se prepara para te encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia, muito breve as nuvens, aleluia, não vão se romper, e vamos ouvir o toque da última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. E nos, aleluia, e vamos congregar todos juntos para cantar o hino da vitória lá no céu, juntamente com o Senhor, sentar na mesa, participar do grande banquete das bodas do Cordeiro, que está preparado para mim e para você. E vamos morar para todos sempre neste lugar, aleluia, que Ele preparou desde a fundação do mundo. Xarabacanto na baixada, oh glória! Xarai de conta na massurianda, na baixada. Espírito de Deus. Jesus, se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus. Na oração apostólica, Jesus, Ele faz uma oração a Deus. Aleluia. E Ele pede para que o Pai guardasse, livrasse eles do mundo. Oh, Jesus. Porque eles não eram mais do mundo, não pertenciam mais a este mundo. Aleluia. Igreja. Xarabacanto na mai de conda na basuri. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo, irmãos. Te prepara, Jesus Cristo está voltando. Te prepara, noiva de Jesus. Jesus Cristo está voltando. Amém. E muito em breve nós vamos estar ali com Ele na glória. A oração sacerdotal Ele pede: Pai,
Eu quero que eles estejam comigo, para que eles vejam a glória que eu tinha antes. Para que eles contemplam esta glória, Pai, e que eles fiquem comigo. Venham morar comigo aqui nesta glória. Havia uma promessa, havia um pedido de Jesus, e Ele deixou uma promessa que em breve Ele ia nos levar-nos. Eu vim aqui na irmão Gilmar nessa noite para trazer uma mensagem profética, irmão Carlos. Prega que Jesus salva. Prega que Jesus salva. Não prega que Jesus cura. Prega que Jesus cura. Glória a Deus, aleluia. Prega que Jesus batiza no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Prega que Jesus Cristo voltará. Aleluia. Charai de conda amaçuca. Nesta noite, debaixo desta mensagem, destas promessas bíblicas, Glória a Deus. eu quero fazer 3 convites nessa noite. Aleluia. Eu quero convidar você que ainda não tomou uma decisão. Não sei se todos nós servimos a Cristo nessa noite, mas ainda não entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele virá com o intuito de livrar a sua igreja da ira futura. Em breve, irmãos, este mundo, sob o governo de Satanás, do anticristo, da besta e do falso profeta, irmãos, vai sofrer, irmãos, a ira de Deus vai ser derramada sobre a face da terra. Mas eu tenho uma boa nova para ti nessa noite. A igreja do Senhor não vai mais estar aqui. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vai conduzir a igreja, irmãos, numa rapidez de milésimo de segundos. O apóstolo Paulo ele diz que vai ser um abrir e fechar de olhos. Aleluia. Vai ser algo em milésimos de segundo. A igreja do Senhor vai romper as nuvens e vai estar com o Senhor, com o corpo transformado. Aleluia. Vai ser limpado dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro convite: se porventura tem alguém que ainda não aceitou Jesus e deseja nessa noite, aleluia, se o Senhor Jesus Cristo voltar nessa noite, e você deseja morar com Ele, eu te faço esse convite nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Se porventura tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, o convite está aberto nessa noite. O segundo convite que eu quero fazer nesta noite, eu gostaria que os servos de Deus nos ajudassem nesse trabalho. Glória a Deus. Se porventura tem alguém enfermo, doente em nosso meio, foi pregada a palavra de Deus que Jesus curou. Essa noite é o teu milagre. Glória a Deus. Depressa, vem até a frente. Essa noite Jesus está ansioso em te curar. Aleluia. Aleluia. O Glória a terceiro Jesus. convite que eu quero fazer: se porventura tem alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas que tem um desejo de falar em outras línguas, tem um desejo de falar em línguas estranhas, a oportunidade está aberta aqui nesta noite para você. Aleluia. Você tem um desejo de ser selado com o selo da promessa, o Espírito Santo. Você tem desejo nessa noite de ser batizado com o Espírito Santo. Eu te convido nessa noite, venha correndo, depressa. As horas têm se passado e nós já vamos estar passando o microfone para os nossos irmãos. Aleluia. Óleo da unção. Aleluia. Aleluia. Quantos crê
que Jesus Cristo salva? Amém? Quantos creem que Jesus Cristo cura? Glória a Deus, aleluia. Quantos creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Maravilhoso, aleluia. Quantos creem que Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo? Quantos creem que Jesus Cristo está voltando? Nessa noite, há uma oportunidade. Deus conhece o coração de cada um de vocês. Enquanto nós estivermos orando aqui, eu peço que os irmãos abram as vossas bocas e comecem a adorar a Deus, a buscar a Deus. Se os irmãos querem ser curados, pelo amor de Deus, nessa noite, diga: Jesus, me cura nesta noite. E comece a orar pela tua cura. Se os irmãos ainda não são batizados com o Espírito Santo, pede nessa noite: Jesus, batiza com o Espírito Santo. E se os irmãos ainda querem ser usados pelo Senhor para ganhar almas, comecem a pedir ao Senhor: Senhor, salva este bairro, salva esta cidade, transforma vidas neste lugar, Senhor. Eu estou com a minha voz debilitada. Eu quero começar essa oração e pedir que os servos de Deus passem ali orando. E você vai fazer aquilo que nós combinamos aqui. Cada um vai orar segundo a necessidade de cada um. E vamos pedir que o Espírito Santo de Deus se manifeste aqui nesta noite, no nosso dia. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos, Senhor meu Deus querido, a Tua presença sobre a vida de todos os nossos irmãos. Se porventura tem alguém que quer, Senhor meu Deus, ser curado aqui nesta noite, está orando pela sua cura, o seu milagre, Tu podes levantar nesta noite esta pessoa, esta vida, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, e para que mais uma vez, ó Senhor meu Deus, esta igreja ela venha adorar, Senhor, ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer no nosso meio. Senhor, nós oramos. Se porventura tem alguém que está orando neste momento para ser batizado no Espírito Santo, Senhor, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Cura, salva, Senhor. Pois a Tua igreja, Senhor meu Deus, está debaixo da Tua promessa, que um dia o Senhor iria se manifestar para a Tua igreja, dar poder, dar autoridade para a Tua igreja testemunhar o Teu nome, Senhor. E nesta hora nós cremos no Teu milagre, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu oh Deus poderoso, abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, olha nas Suas mãos, forma necessidade, forma necessidade, leva da Sua bênção, cura, transforma, renova vidas, coloca o desejo, Senhor, de ganhar almas, ser ganhador de almas. Glórias te damos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor venha curar nessa noite. Aleluia. As pessoas que pediram oração pela internet, a Rosana Souza, Senhor, um milagre, Senhor, sobre a vida da irmã Adriana, sobre a vida de cada um que deu um passo de fé aqui nessa noite. Que o Teu nome, Jesus, venha
venha a ser glorificado. Toda honra, toda glória é tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço do teu irmão que está do teu lado aí, ajude, e que o nome do Senhor Jesus Cristo Valdeci, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Mas vai, diaconiza ali para dar uma mão para a irmã ali, retornar. Em nome de Jesus, que ela possa ir com a vitória, em nome de Jesus, ali passar para um monte de possa voltar vitoriosa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos creem que Deus pode operar um milagre na irmã Adriana. Aleluia. Eu quero que você ore pela sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Ela precisa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aos irmãos que querem prefeitura, não poder fazer parte desse ministério, dessa obra, no culto de ceia, praticamente nós vamos fazer a apresentação e recepção dos irmãos. Bem? O nosso culto de ceia, o próximo culto, que é sempre no segundo final de semana, né? Segundo final de semana é o culto de ceia. Nós faremos o recebimento dos irmãos. Amém? Coloque a tua mão no coração, o tempo já foi. Eu agradeço a vida dos irmãos, aqueles que são os visitantes, né? Volte outras vezes, né? Volte novamente e traga mais alguém. Amém? Em nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da nossa vida. Agradecemos a presença do irmão de Marcos, nos trouxe essa palavra abençoada, né? Aleluia. Jesus salva, cura, aleluia, liberta e batiza com o Espírito Santo. Amém? Coloca a tua mão no coração, que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, ninguém dê um abraço no teu irmão. Temos pedido em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe os nossos amigos internautas que estão nos assistindo ao nosso culto. Aleluia. Vem aqui no Templo Sede, na rua Carlos Finkler, número 100, centro do Vargal, Largo da Delegacia. Deus abençoe a tua semana. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.